eleições municipais. São mais de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil afora e nós fazemos parte desse. Estou aqui com Josué Cerqueira e nós vamos falar sobre as eleições do município de Alvorada do Oeste. Como é que está lá, Josué? A todo vapor? A todo vapor, olha, está se encerrando, eu acho que foi muito acirrada, teve 4 candidatos esse ano, então teve a Catiano Laboratório com a Patrícia Helena da rádio, também o doutor Diego Castro, que é um advogado, junto com o empresário lá, que é o Paulo da São Jorge, o Paulo a gente chama de Paulinho. Teve o Jair Luiz, que saiu de vice dele, o Giovanni Tomiasi, e a Daiane do sindicato, que é a Daiane do PT, saiu com o Miorando, que é um cidadão de lá, um agricultor. Então, assim, mas isso fez com que a campanha tomasse um rumo um pouco emblemático e embolasse o meio de campo. Hoje, ninguém teria coragem de apostar quem ganharia as eleições um dia, praticamente 2, 3 dias antes das eleições. Mas hoje, se tratando disso, a gente sabe que quando sai 2 candidatos, geralmente a diferença pode até ser grande. Nesse caso aqui, Alvorada está pleiteando ali voto a voto. Olha, a eleição passada já foi um grande exemplo. Existia 2 candidatos com chances reais de chegar e quem não aparecia nas pesquisas era o Vanderlei, que foi quem ganhou as eleições. Então, na eleição passada, a eleição estava entre o Jair ou entre o Ranieri, porque eram os 2 palanques, eu diria, com o maior número de apoiadores e tudo mais. Aí chegou o Vanderlei, que não tinha ninguém apoiando ele, só Deus e o povo, acabou chegando. 23 votos de diferença, tá? E aí, por que fala mais acirrado hoje? Nas sondagens que eles fazem, eles não divulgaram a pesquisa, mas na sondagem que todos os candidatos fizeram, aparece em primeiro o Jair. Só que acontece o seguinte, todos eles, nenhum deles passou de 30% dos votos. Ou seja, e a maioria das pessoas ainda são os indecisos. Os indecisos, os supostamente indecisos, por lado que pender, elege até o último colocado. Rondônia a gente sabe que tem aí uma forte tendência, né, para decidir, eu acho que não é só Rondônia, né, decidir na última hora. O que você acha hoje lá em Alvorada do Oeste? Olha, isso vai acontecer, vão decidir na última hora. Eu não acho que as pessoas não sabem quem vai votar, eu só acho que o público que decide está calado. O público que decide. O público barulhento nunca elegeu ninguém, você pode esquecer. Então, assim, o público barulhento não é por causa de sigla partidária. Eu faço uma análise seguinte. A Catiana é vice e está indo para a reeleição. O doutor Diego nunca foi... Nenhum deles não foi o prefeito. O doutor Diego, ele está no PL, e aí eles adotaram a medida achando que o fato de ser do partido do Bolsonaro ganhar a eleição. Isso é balela. Você quer um exemplo clássico? O candidato, porque tem muito candidato que ele era do PT, por exemplo, e foi para o PL para sair candidato. Sim. E exemplo é Candeiro Jamari. Por conveniência, né? Sim, Candeiro Jamari, o candidato do PT, foi 3 vezes deputado pelo PT, que é o Arimar Araújo lá, e o que acontece? Ele foi para o PL para ser candidato a deputado, perdeu a eleição, porque ele perdeu o grupo dele, o pessoal, nem o PT votou e nem os PL não engoliu ele. Aí o que aconteceu? Ele ficou no meio da estrada e foi esmagado pelo trem. Ele perdeu a eleição com 75% ele fez 25% dos votos, o concorrente dele fez 75%, foi o Garçom. Então, para você ver que está no PL, não está num partido político qualquer, não quer dizer nada. As pessoas vão votar na pessoa e não no partido. Importante que diga isso. Então, lá, eles acreditaram nisso. Acabou que nem na sondagem dele ele consegue pontuar. Entendeu? Quer dizer, ele está dentro dessas pessoas que pontuam, mas eu estou falando que era para ser liderar, né? Geralmente, quem paga uma pesquisa, ele manda pesquisar onde ele quer e acaba ele estando em primeiro. O que acontece? Nesse caso, nem ele pagando a pesquisa para pesquisar para ele mesmo conseguiu chegar em primeiro. Isso demonstra que ele não é ele pode chegar, como qualquer um deles pode chegar, mas não pelo fato de poder já garantir, né? Porque está no partido. Aí nós temos o Jair, que é natural quando ele aparece na sondagem em primeiro, porque é alguém que perdeu por 23 votos. Então é alguém que já estava em campanha há 8 anos, nem há 4, há 8 anos, e aquela base dele, muitos deles permaneceu, outros migraram, mas pouca gente migrou daquela primeira base deles. Então é natural que ele tivesse um pouco mais em vantagem. Mas os demais, todos eles têm, aí até a Daiane do PT, o que acontece? Ela toca um sindicato, então tem lá 2.000 associados e
O PT, as últimas eleições, fez cerca de 900 votos. Então, eles acreditam que possam agregar isso. Mas, infelizmente, nas últimas vezes, ela tem se desgastado muito. Por quê? Porque ela cometeu o mesmo erro do Jair na vez passada. O Jair, que todo mundo dizia estar com a campanha ganha, qual é a infelicidade dele? Ele chegou, gravou um vídeo, mentindo, na verdade, em frente à prefeitura, dizendo que era um dia de serviço e a prefeitura estava fechada. Na verdade, era um dia de domingo. E aí, como ele, uma pessoa militar, e todo mundo tinha ele como uma pessoa responsável, que não mente, é uma pessoa proba, isso foi uma coisa que manchou muito a imagem dele naquele momento. E aí, algumas outras coisas que ele tinha falado. Essa eleição, algumas pessoas dizem, será que ele está dopado? Porque ele não está falando besteira, ele está bem acomedido, calculando o que fala para poder ver se ele chega lá. É a esperança dele chegar. Tem muitos conselheiros em volta não deixando ele falar besteira, como aconteceu da vez passada. Então, se tratando da Daiane, o que acontece? Dessa vez, ela achou por bem, por exemplo, pedir um direito de resposta lá do nosso programa, o jornal Rondônia por Dentro, e a justiça negou. E isso acabou depondo contra ela, porque se na eleição ela já está censurando o jornalismo, eu imagino se caso tiver a oportunidade de chegar lá, o que não faria com um cidadão que às vezes não sabe falar direito, não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade, não conhece tanto a lei como se defender. Então isso gerou um certo descrédito nesse sentido. Por isso que eu digo que a somatória dessas coisas é que causou um equilíbrio e que eu digo que ninguém teria coragem de apostar hoje quem seria eleito em Alvorada do Oeste. Você também, além da realidade de Alvorada do Oeste, você conhece bem Presidente Médici e tem acompanhado, né? Estivemos aqui fazendo também a sabatina, a entrevista com os pré-candidatos e daqueles que nós fizemos, 3 deram seguimento na candidatura. Como é que você vê hoje o cenário Presidente Médici? Bom, aqui em Presidente Médici, eu digo o seguinte, o mesmo que eu disse durante a pré-campanha, que eu disse para os candidatos aqui, é o que eu continuo dizendo. Primeiro, eu falei com a Lourdinha que, dependendo quem ela conseguisse de vice, ela ia dar trabalho em Presidente Médici. Porém, o vice que ela conseguiu foi o Gilson. O Gilson foi o vice que ela passou brigado 4 anos. Não sei, parece que retornou agora na campanha para poder fez as pazes agora na campanha. Aí eu não sei o entendimento do povo como vai ser, mas dificilmente o povo vai dar o mesmo crédito do que deu das vezes passadas. É o que penso eu. O Sérgio, já disse, é uma pessoa do bem, um empresário, só que ele aposta muito, compra briga de vereador. O vereador é aquele que pesca no anzol. O prefeito tem que ter uma visão mais ampla, uma visão macro. Então, ele tem que pensar num todo. Eu acho que falta maturidade ainda. É um cara que no futuro pode se eleger alguma coisa. Não sei se é prefeito, mas alguma coisa. Bom, candidato todo mundo que está candidato tem chance, tá? Dizendo que tem chance. Mas a única coisa que eu digo é o seguinte. Para quem acha que o Edilson Alencar fez uma péssima gestão, é a hora de mudar. Mas para quem viu a transformação que o Presidente Médici teve durante esses anos, eu acho que time que está ganhando não se mexe. É a minha opinião. É a minha opinião. Time que está ganhando não se mexe. Como é que você ouve, se você pega de como ele pegou para como está hoje, e outra, eu digo que o Zé, ele teve uma escola durante esse tempo todo. Se ele não aprendeu, mas ele aprendeu, porque se ele conseguiu passar na faculdade de Direito, é porque ele não é tão besta assim. Ele conseguiu prosperar nas empresas dele, é porque ele não é tão bobo assim. Então, se não é alguém que consiga aprender rápido as coisas, não tem como evoluir. Por isso que o meu conselho para quem mora é o conselho de continuidade. Se tivesse algum escândalo, se tivesse alguma coisa que depõe, não tem nada que depõe contra o caráter dele, não tem nada o que depõe contra a parte administrativa dele. Então, o meu conselho é continuar. Mas eu digo que o povo é soberano, é o povo quem decide, e eu acho que a melhor festa é essa, a festa da democracia. Boa sorte a Presidente Médici. Tá certo. Josué, muito obrigado, por estar aqui junto com a gente, trazendo alguns esclarecimentos, tanto de Alvorada do Oeste, como também de Presidente Médici. E domingo está chegando o dia da decisão. E quando for ali para as 6 da tarde, a gente já está sabendo já o resultado, né? E a gente vai fazer a cobertura, né? Sim, a gente vai estar fazendo a cobertura e aí a gente quer acompanhar ali volta a volta. A partir das 3 da tarde a gente já vai estar fazendo isso. Nós aguardamos vocês no frente a frente, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Boa eleição para todos nós.